O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, estamos novamente com o programa O que é Direito é Direito. Peço licença para entrar na casa de todos vocês que nos acompanham. Estou hoje aqui com um convidado que vai falar muito sobre várias questões, com o Dr. Tomás Caprese. Ele é atuante desde 2018 em escritório, voltado com especialização nas áreas civil, trabalhista, previdenciária. Além disso, ele tem uma grande experiência na advocacia e também como escrevente no registro civil da cidade, que ele trabalhou entre 2008 até 2018. E estamos novamente para falar sobre o direito do trabalho. Então eu abro a palavra para você e daqui a pouco a gente vai passar algumas questões que chegaram através do nosso WhatsApp, dúvida de vocês, e continue mandando suas dúvidas, porque o que nós viemos fazer aqui é levar para vocês o que é o seu direito. Muito obrigada. Boa noite, doutora Janaína. Boa noite aos telespectadores que deixam a gente entrar humildemente na casa deles e esclarecer algumas dúvidas que chegam aí, né? É um prazer estar aqui e vamos passar as perguntas aí, pessoal. Tá. Doutor Tomás, eles têm me perguntado através desse WhatsApp quais são os tipos de ações que mais ocorrem hoje na Justiça do Trabalho. Olha, as ações mais recorrentes, mais comuns na Justiça do Trabalho são aquelas que versam sobre o inadimplemento dos direitos básicos do trabalhador. Entre os principais problemas estão falta de pagamento das verbas rescisórias, ausência de registro em carteira e o não pagamento de horas extras. Veja bem, eu trouxe alguns dados aqui, estou com a colinha. Sim, pode ficar à vontade. Para se ter uma ideia da dimensão do problema, no ano de 2024, a Justiça do Trabalho registrou mais de 2,1 milhões de novos processos. Um aumento crescente desde a reforma trabalhista de 2017, sim, sendo esse o maior número de processos trabalhistas desde 2017. Nós temos vendo muito, né, a respeito das questões de PJ, né? Acredito que o senhor também tenha visto muito sobre isso, que tem tendo uma abrangência sobre as formas de contrato de trabalho e muitos dos empresários têm não aceitado esse PJ, mas também a falta de registro, né? Eu recebi muitas perguntas sobre como que é feito quando não se tem essa forma de registro sobre isso. E o que você fala em relação à jornada de trabalho? O que tem sido as decisões sobre os superiores tribunais? Como que elas são dadas, né? Certo. Veja bem, doutora, em relação ao PJ e ao MEI, teve uma crescente contratação de funcionários efetivamente sob o manto do PJ, né? Então são funcionários ali que o empregador acaba obrigando esse funcionário a prestar o serviço como PJ. Mas veja bem, o PJ, o MEI, né, o microempreendedor individual que vai ser contratado, ele não pode ter as características do contrato de trabalho habitual. Ou seja, subordinação, o horário de entrada e saída, horário de entrada e saída, a habitualidade e a pessoalidade, principalmente. Porque se um PJ vai prestar um serviço, ele tem a autonomia de mandar alguém substituí-lo, ao contrário do contrato de trabalho convencional. Então, isso gera... o empregador ali procura uma economia, mas no final, ao rescindir esse contrato, ele vai acabar tendo um gasto maior, porque ele não recolheu as verbas trabalhistas daquela pessoa que ele efetivamente contratou. Então esse é um fenômeno que vem ocorrendo muito, que a gente vê muito. E eu vejo assim, né, essa questão realmente do PJ, porque às vezes acontece de não ter o conhecimento técnico, né, por isso a importância de procurar um advogado voltado para trabalhista, contratual, que possa te orientar a respeito, poxa, eu tenho tais funcionários que está custando muito caro, eu vou passar ele para PJ. E eu já vi casos, doutor, que assim, ele continua na mesma função, no ergonograma da empresa, essa função continua e o próprio prestador de serviço, ao invés de ser um empregado direto, ele passa um PJ e assim, não tem nem um nexo, um tempo, né, entre o desligamento dele
e eu não. Então, assim, ele continua de imediato e isso tem causado muitas ações. Então, eu acho que é importante isso realmente, né? Procurar um especialista para ter essa orientação. Mais um elemento aí que caracteriza essa continuidade da prestação de serviço como um trabalhador formal e não uma pessoa jurídica de fato. E quem sai mais perdendo com isso é sempre o trabalhador. O trabalhador e de forma indireta, né, o empregador que acha que está tendo um lucro acaba tendo um prejuízo que vai ter que arcar futuramente, porque o direito do trabalho é um dos princípios constitucionais e dos direitos humanos. Sim, né? Vale frisar que o direito do trabalho, como o direito do consumidor, ele está aí realmente para proteger o elo mais fraco dessa relação, que é o trabalhador, né? Isso. Em relação, queria que você falasse um pouco ainda sobre as dúvidas que nós temos ultimamente, né, em relação a esses entregadores de iFoods, em relação ao Uber, né, que de certa forma alguns têm essa MEI, né, eles abrem como micro empresário individual para prestar serviço para esses aplicativos famosos que nós temos, assim como outros. Afinal, eles são considerados o que neste contrato de trabalho, doutor? Essa questão é uma questão muito interessante, doutora, porque é uma forma nova de contrato, né? Ou seja, esse trabalhador, apesar de ter uma aparente autonomia, de não estar subordinado a ninguém, ele está subordinado ao algoritmo do aplicativo. Ou seja, um Uber que cancelou diversas corridas, ele acaba sofrendo uma sanção do algoritmo. E aí ele passa a ficar sem receber corridas ali por 2, 3 horas seguidas. Ou seja, esse algoritmo acaba controlando sim a habitualidade e a frequência do trabalho. Então, esse tema tem sido relevante e levantado muitas dúvidas a respeito da interpretação da lei brasileira sobre esse método de trabalho. Como foram muitas ações nesse sentido, essa questão foi submetida ao Superior Tribunal Federal e está sendo discutida num tema de repercussão geral. Assim que esse tema for julgado, vai haver uma uniformização em como esses trabalhadores vêm sendo tratados. Por enquanto, está sendo analisado caso a caso. Ou seja, os tribunais regionais do trabalho vêm julgando de acordo com aquilo que está no processo. Vamos para um breve intervalo do que é o direito a direito. Vamos retornar com o doutor Tomás Caprese, que ele é especialista em direito do trabalho, e vamos aprofundar um pouco mais sobre essa questão de você ou alguém da sua família que trabalha como entregador ou como Uber, para ver se você tem um direito ou não a um contrato trabalhista, né, a um contrato de trabalho efetivo. E com mais algumas outras questões que foram apresentadas durante a semana aqui no programa O que é Direito é Direito. Imagine aquele momento. A entrevista decisiva, o casamento do melhor amigo, a premiação. Tudo depende da confiança que você transmite. E nada dá mais confiança do que vestir-se com excelência. Na Galvani, nós cuidamos disso. Você escolhe o visual perfeito. Nós entregamos a qualidade e o caimento perfeitos. Concentre-se no que importa. Deixe a elegância conosco. Galvani, aluguel de trajes masculinos. Sua história, nosso estilo. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli, e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. A verdadeira sofisticação está nos detalhes. Na H. Oferecemos mais do que produtos. Oferecemos uma experiência, um ambiente exclusivo, atendimento personalizado e peças de qualidade que refletem o seu estilo. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. H. Moda masculina, uma experiência única. Retornamos com o programa O que é Direito é Direito. Estamos tratando sobre contratos de trabalho e hoje nosso convidado, Dr. Tomás Caprese, está nos dando dicas valiosas para que você saiba quais são os seus direitos.
E retomando sobre o tema de entregadores de iFood ou de Uber. Então, assim, uma questão que chegou bastante, agora acho que umas 4 questões em relação a isso, como que se faz quando o entregador tem um prazo, ele tem que fazer as entregas, então o iFood coloca vários outros aplicativos, não digo só o iFood, mas vários outros aplicativos, e a Justiça tem decidido como em relação a isso, como que deve se comportar durante um acidente ou alguma coisa relacionada a isso, doutor? Certo, doutora. Como a gente já tinha pontuado anteriormente, a Justiça vem decidindo caso a caso, e aí cabe também ao motorista, ao prestador de serviço autônomo, aí no caso, né, amealhar provas. Ou seja, ele está ali no aplicativo, ele deixou de receber porque ele atrasou uma entrega. Isso, ele tem o aplicativo, ele consegue fazer o print, consegue ali testemunhas. No caso de acidente também, se ele estava em horário de trabalho, às vezes a gente anda pela cidade, a gente vê eles muito rápido para cumprir horário. E às vezes as pessoas não entendem por que eles estão correndo tanto. Explica por quê. Eles correm, se colocam a vida deles em risco, assim como também às vezes de outras pessoas, porque eles têm meta. Exatamente, porque o algoritmo do aplicativo de entrega, ele controla o tempo, ou seja, se o entregador perde o tempo, ele recebe menos e ele passa a receber menos entregas. Aí tem menos chamado. Tem menos chamado, ele passa a pegar menos serviço e receber menos por isso. Então existe um assédio... Um assédio indireto. Aplicativo, sim, direto pelo aplicativo, né? É um assédio eletrônico, vamos colocar assim, né? Comandado por um aplicativo. Por um aplicativo, né? Não é pessoal, mas é comandado pelo aplicativo. Então ele acaba sofrendo essa pressão, esse assédio para produzir, para não deixar de receber. E mesmo em caso de acidentes, né, às vezes ele tem uma microempresa individual, também ele pode estar resguardado com o direito dele, no caso de uma cirurgia, porque às vezes uma moto principalmente, né, acaba quebrando o braço, uma pena, tem que ficar aí por um longo período afastado, e ele está guarnecido também por esse direito, mas Sim. caso tenha, procurar um advogado para poder estar orientando, né? Isso, para poder estar orientando e tomar as medidas cabíveis, né, de acordo com o caso ali, do que aconteceu. A gente já esclareceu que cada caso é um caso e vem sendo julgado assim, enquanto não se uniformiza geral, né? essas decisões. E a gente tem que analisar o caso concreto para poder dar um respaldo e uma orientação jurídica segura para esse trabalhador. Então, se você é um trabalhador que trabalha dessa forma, né, como MEI, PJ, que precisa de uma orientação, ou tem uma dúvida, alguém da sua família é entregador ou é motorista de aplicativo, tem aqui o nosso QR Code, tá? Manda suas perguntas que elas serão respondidas, e a importância desse programa aqui é orientar vocês, é levar a cidadania para a casa de vocês. Doutor, eu queria fazer uma questão agora, mudando um pouco de assunto, é uma pergunta que chegou, como que o empregado pode comprovar ou o acúmulo ou o desvio da função dele dentro do seu contrato de trabalho? Legal, doutora. O acúmulo ou o desvio de função, ele é comprovado através de provas, ou seja, o empregado tem que estar atento também se ele está tendo a função desviada, se ele está acumulando função, ele tem que se guarnecer aí de e-mails, mensagens do seu superior hierárquico, testemunhas, às vezes registro, hoje todo mundo está com o celular, a pessoa registra ali que ela está trabalhando, o que ela está fazendo, também, né? E-mails, claro, ligações fora de hora e etc. E com isso, ela apresentar uma base probatória sólida que vai garantir a ela uma decisão favorável no sentido de ela receber, pela função que ela vem efetivamente desempenhando, ou no caso de acúmulo, uma bonificação pela outra função. Sim. Isso é bem interessante, que às vezes nós temos empresas que têm o multiuso, né? Sim, faz 4, 5 coisas, mas no registro da carteira tem só uma função registrada de fato. Às vezes, né? A pessoa é registrada como recepcionista, mas limpa o banheiro, passa café, entrega, é copeiro. Isso. Então é importante ela fazer esse registro, né? Uhum. E
E também tem a questão da habitualidade. Não é porque ela exerceu essa função uma vez. Não, sim, tá. ela tem que ser faz parte da rotina do trabalhador. Desse trabalhador. E em relação a isso, realmente, às vezes o chefe pede para faça isso ou faça aquilo, né? O seu superior hierárquico. A gente pode falar sobre assédio muitas vezes, né? E eu queria que você me falasse um pouco como que a gente tem lidado com os pedidos de assédio, como são esses assédios. Sim, da mesma forma da comprovação do acúmulo de função, o assédio prescinde de provas. É imprescindível que a pessoa que está se sentindo assediada, ela busque comprovar que está passando por aquele assédio. Gravações, e-mails, mensagens, testemunhas, tá? E o assédio, da mesma forma do acúmulo de função, ele tem que ser reiterado. O que a gente costuma dizer que pode ser que alguém fez uma brincadeira com aquela pessoa de mau gosto, né? Porque o ambiente de trabalho tem que ser ético e transparente, mas uma vez... É uma brincadeira de mau gosto. É uma brincadeira, né? De mau gosto. Agora, reiteradamente, já se transforma, já transforma no assédio moral. E uma pergunta relacionada a isso, tem um moço que mandou, e ele até desabafou em relação que ele sofreu assédio durante muito tempo no trabalho e ele não tem condições de voltar ao trabalho. Ele entrou em afastamento médico por questão de pânico, de burnout. E ele falou assim que o patrão dele quer mandá-lo embora, mas não quer que mande. Então ele fala que é para ele pedir conta. E ele falou assim, doutor, eu vou pedir conta na mensagem, porque eu preciso ter paz, eu não consigo, eu tenho só de pensar que eu tenho que voltar. Então assim, a gente sabe que a gente tem a condição de orientar esse cliente para ele fazer uma rescisão indireta. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa rescisão indireta, como ela se dá, quais são os casos, porque eu acho que é muito importante isso. É importante a gente ressaltar que o trabalhador está amparado pela rescisão indireta. Assim como o patrão pode demitir o funcionário por justa causa, o funcionário tem o direito de demitir o patrão. Demitir o patrão seria o quê? Quando ocorre desrespeito aos direitos trabalhistas, atraso do salário, assédio constante, o empregado pode entrar com o pedido da rescisão indireta para, além dos danos morais caracterizados por esse assédio, ele recebeu todos os seus direitos, proporcional de férias, 13º, FGTS, como se ele tivesse sido demitido. Esse é o instrumento da rescisão indireta. Que ocorre uma quebra do contrato. Uma quebra do contrato por parte do empregador. Tá deixando de cumprir aquilo que foi firmado no contrato. O empregador está claramente desrespeitando as leis trabalhistas. E aí o funcionário pode pedir essa rescisão indireta. Se você quiser saber mais sobre rescisão indireta também, converse aqui com a gente, mande sua mensagem aqui no WhatsApp. E gostaríamos de ficar mais tempo aqui, temos muitas questões, mas nas redes sociais a gente vai estar dispondo todas as perguntas e respostas que chegaram, tanto na minha como da TV Direta e também do doutor, para que vocês compartilhem e tirem essas dúvidas, porque são muitas perguntas que chegam. Gostaríamos de um programa mais longo para poder sanar todas elas. Então a gente pegou umas que foram mais pedidas, né? Às vezes 4, 5 ou 6 perguntas sobre ela. Quero agradecer ao doutor Muito obrigado. por ter vindo e aceitado esse convite nosso, porque esse mês do trabalho que a gente está quase encerrando é de grande importância para nós, tanto para os empregados quanto para os empregadores, porque a gente tem muito empregador que também assiste ao programa, para eles saberem o que eles podem e o que não podem, que às vezes eles não sabem também, fazem por falta do conhecimento, mas que procurem um profissional. A maioria das empresas tem um contador, mas é imprescindível que ela também tenha aí um prestador de serviço da relação da advocacia, para que eu te oriente em relação aos seus contratos, principalmente o contrato de trabalho, porque a lei trabalhista, ela não perdoa mesmo, tá? Agradeço a todos e participem mandando suas perguntas. Até mais!